Olá, colegas, boa tarde. Muito interessante essa vista aqui de cima, a vista panorâmica. Eu quero agradecer aqui em nome da Comissão de Ética do Tribunal, ao Eduardo. E vamos discutir um pouquinho, eu vou trazer para vocês aqui rapidamente. Eu tive aqui a honrosa e dolorosa missão de terminar o dia com tantas coisas boas lá fora. Eu vou tentar ser bem breve para a gente ficar liberado para o shopping daqui a pouco, tá certo? Eu vou falar rapidamente aí sobre o papel da Comissão de Ética e o Código de Ética, porque é um assunto que vem entrando na mídia, já está na mídia aí há um bom tempo. E nós, até pela discussão aí dos grupos anteriores, a gente teve aí a fala do André Anderson, falando da questão, por exemplo, do teletrabalho, e a gente percebe que realmente essa questão da imagem, da postura do auditor e da carreira, eu não vou falar só auditor, porque o Código de Ética é para todos os servidores. Então, essa imagem que nós vendemos para fora, ela é muito importante. E o Código de Ética vem justamente trazer aí uma espécie de um código de conduta, de algumas premissas sobre como é que nós devemos nos comportar, qual é o comportamento mais adequado para nós que integramos essa carreira. Trazendo a questão aí fazendo um panorama rápido, a Intosai, que é esse instituto aí das entidades superiores de controle, ela lançou uma norma, que é essa ISAI 30, trazendo aí recomendações às instituições de controle superiores, as EFS, que elas instituam um código de ética. E, basicamente, ela recomenda que sejam tratadas as seguintes questões, os seguintes valores: a questão da integridade, independência, competência, confidencialidade e transparência, que são todos valores muito caros à atividade de controle. Trazendo para dentro do TCU, nós verificamos que a questão da ética ela está no DNA da instituição. Então, desde a questão da visão, os valores, a ética faz parte da nossa forma de agir e de existir. Quer dizer, a visão do tribunal ser referência na promoção de uma administração pública efetiva, ética, ágil e responsável. Então, a ética ela permeia toda a nossa atividade, pelo menos deve permear. Eu vou correr um pouquinho mais, porque o meu tempo está mais apertado. Apresentando a Comissão de Ética, a Comissão de Ética ela se compõe de... eu vou abrir um pouco para vocês uma caixa preta que até então eu sempre ouvia falar e não sabia, não tinha ideia do que fazia isso, tá? Assim como a gente tem algumas outras caixas pretas no tribunal. A nossa caixa preta, que agora estou jogando luz, ela é composta por 3 servidores titulares de cargo efetivo estáveis, que não tenham sofrido nenhum tipo de punição penal disciplinar. Então, quer dizer, até agora eu estou com a minha ficha limpa, porque fui nomeado para a comissão, então são 3 servidores nessa situação. Tradicionalmente, historicamente, os componentes da Comissão de Ética do Tribunal sempre levaram em conta 3 figuras. Um servidor da presidência, um servidor do gabinete do ministro mais antigo e um servidor do Ministério Público, do MPTCU. O novo Código de Ética estipula que essa comissão vai ser formada por 3 servidores e, na regulamentação, nós estamos pensando, talvez, em quebrar um pouco isso, quer dizer, tornar essa composição da Comissão de Ética mais aberta. É claro que a nomeação dessas pessoas, desses servidores, vai se dar pela presidência.
Mas nós achamos importante, por exemplo, quando eu entrei, eu entrei substituindo o Carlos Henrique, colega que era o anterior representante do MP, e assim me causa uma certa surpresa, assim, por exemplo, você não ter o pessoal, por exemplo, da CGSEX, da CGDAN ainda como titulares. Mas tradicionalmente tem sido assim. E geralmente nós temos também 3 suplentes, que esses são das unidades básicas. Só que geralmente o suplente fica ali em stand-by, né? Ele às vezes participa das discussões, mas ele fica mais em stand-by. O serviço da comissão de ética, nós não temos dedicação exclusiva. Então, eu acumulo lá os meus processos da área de pessoal, junto com o trabalho da comissão de ética. Então, nós não temos dedicação exclusiva, não é um mandato que eu fico lá só por conta de questões éticas, não. Nós conciliamos essas atividades. Nós temos apenas o suporte administrativo e operacional da presidência. Aí eu vou deixar o link aí, a apresentação depois vai ficar para vocês, colegas, mas eu acho que até o mais importante, nós temos uma página da Comissão de Ética no site do TCU. Se você for lá no institucional, lá do superior esquerdo da tela do portal do TCU, nós temos lá um link lá para a gestão de ética. E essa página ela é muito interessante, tá? Porque ela vai trazer precedentes que foram apreciados, são casos concretos, são consultas que a Comissão de Ética do Tribunal já respondeu. Ela tem as principais normas e, o mais importante, ela tem lá uma opção em que você pode ou trazer uma questão para a Comissão de Ética, ou você pode denunciar alguma coisa que você está tendo conhecimento para que a Comissão de Ética possa apurar. Então, basicamente, as principais atividades dessa comissão vão ser a questão de respostas a consultas. Nós, vez por outra, recebemos dúvidas dos servidores. Olha, eu estou numa determinada situação e eu não sei o que é o melhor. Agora, com a Resolução 330, a gente tem bem forte essa questão de possível de apuração de infrações éticas. O código, basicamente, dando uma visão muito geral e rápida, ele traz a questão do conceito. Eu vou passar isso aqui, porque a gente vai falar com mais calma à frente. Então, tem a Resolução 330, que foi aprovada no ano passado, ela traz um conceito normativo dela do que seria a ética, que é a questão dos princípios de conduta, que vão orientar um indivíduo ou um grupo a se pautarem sempre aí pelo bem, honestidade, a responsabilidade. E aí, uma coisa que é interessante, houve uma palestra com o filósofo, o professor Clóvis de Barros Gomes, esses dias, foi até uma palestra que o TCU ofereceu aos servidores, inclusive eu acho que está até no YouTube, que ele faz até uma distinção filosófica entre a ética e a moral. Porque a moral, segundo o professor, é um valor que é intrínseco a nós, a cada um de nós. E a ética é o conjunto de valores que regem um grupo. Então, se a gente pensar sobre essa ótica, até a máfia tem o seu código de ética. E tanto o processo apuratório e a aplicação de sanções é muito rápida e, geralmente, sem direito a contraditória ampla defesa, né? Não é o caso da nossa comissão, tá? Fiquem tranquilos, não é o caso da comissão de ética. Mas, por isso que um encontro como esse da Auditar, nós agradecemos tanto a oportunidade, porque o código de ética dos servidores, ele é nosso. Ele é dos servidores, e ele precisa ser debatido, ele precisa ser questionado. Nós estamos numa fase agora de regulamentação, então estamos, inclusive, com a ideia de repassar depois a nossa primeira versão para as entidades de classe, para todo o nosso corpo funcional ter conhecimento e tentar opinar sobre
como a gente vai lidar com algumas questões. Em relação aos princípios e valores, eu vou adiantando, o artigo 4º do Código de Ética elenca uma série de valores e princípios que fazem parte do nosso Código de Ética. Esses valores e princípios, se nós formos estudar cada um deles, se a gente for pensar bem, eles resolvem a maioria dos conflitos éticos que os servidores lá no seu dia a dia podem encontrar. Mas, basicamente, fazendo um breve resumo, nós temos 6 classes de valores que são muito importantes, que é o cuidado com a coisa pública. Quer dizer, isso está no DNA do TCU e da nossa atividade. O cuidado com a coisa pública deve sempre pautar as nossas atitudes. Questão da lealdade profissional, ou seja, como eu vou me relacionar com as pessoas que estão aqui do meu lado e as relações entre chefias e subordinados. Quer dizer, vamos ver que tem a questão do respeito, da liberdade de discussão. Outra coisa importante, a questão da imparcialidade e independência funcional. Colegas, a questão da independência, ela é muito forte para nós. Na nossa carreira, isso é muito forte. Tanto que nós temos sempre a figura, por exemplo, na unidade técnica lá do auditor, do diretor, do secretário, e cada um deles, o que eu acho bonito aqui no tribunal é justamente isso. Cada um deles pode deixar registrado os seus processos a sua opinião. Falar assim, olha, não vai dar para sair aqui um de acordo aqui. Então tá, cada um sai com a sua opinião. A mesma coisa o Ministério Público tem a sua independência lá, o relator e, por fim, o plenário. O plenário pode decidir algo totalmente diferente lá da situação inicial. Outro ponto muito importante, a questão do sigilo. Qualidade e dedicação ao trabalho. Isso muito importante. Retomando aí como essas coisas se interconectam. Por exemplo, a palestra, novamente, aí do teletrabalho, quer dizer, essa questão da qualidade, da dedicação e da visão que eu estou passando para fora. Ela é muito importante. E, claro, não podemos deixar isso de mão, a questão da imagem. Imagem é tudo. Então, a valorização o respeito a esses valores valoriza as nossas carreiras, porque nós somos respeitados e temos credibilidade perante a opinião pública por conta do nosso trabalho. Então, esses valores são imprescindíveis e eles devem estar sempre em mente no momento em que nós vamos analisar qualquer situação que nos cause algum tipo de desconforto. Abrangência. O código abrange. Então, primeiro ponto, o código não é para as autoridades, ele não se estende às autoridades, aos ministros do TCU e aos membros do MPTCU. A Comissão de Ética, vez por outra, recebe um ou outro tipo de questionamento, envolvendo, por exemplo, a autoridade, e fala, olha, o Código de Ética e a comissão não trata, então, das autoridades. O Código de Ética é nosso, é dos servidores. Então, servidores efetivos, servidores que são ocupantes de cargo em comissão em função de confiança sem vínculo. Também nós temos aquelas pessoas que prestam serviço ao tribunal. Então, por exemplo, um estagiário, um terceirizado, ele pode vir a incorrer em alguma infração funcional, ética, desculpe. Por quê? Porque ele, durante esse trabalho, ele pode ter acesso, por exemplo, a determinada informação privilegiada, algum tipo de coisa, e ele pode fazer um mau uso disso. Então, o Código de Ética tem essa abrangência. E aí eu vou trazer, basicamente, os objetivos. O Código de Ética, atual resolução 330, ela tem algumas aspirações. Ela quer fazer com que o código induza a comportamentos e induza aquelas missão, valor,
aqueles valores institucionais, planejamento estratégico, realmente levem o TCU e nós que somos esses braços a entregarem para a sociedade o melhor resultado e da maneira mais eficiente. Um outro ponto, um objetivo que eu acho interessante do código, e é um objetivo, é que é o seguinte: a seleção, a nossa entrada no TCU é via concurso público. Então, observe que cada um de nós teve uma história pessoal, cada um de nós trouxe aí valores familiares. Quando nós chegamos no TCU, nós temos que ter uma espécie de um alinhamento de todas essas visões. Então, o Código de Ética visa fazer com que nós tenhamos uma certa uniformização em como é que nós vamos encarar o nosso papel no controle. E também tem muito o papel de fortalecer essa gestão. Principais inovações. Esse código ele veio em substituição a um código que nós tínhamos lá em 2009, que era a Resolução 226, e, nesse meio termo, nós tivemos a Lei 12.813, que ela tratou da questão dos conflitos de interesse no âmbito do Poder Executivo. Então, o nosso Código de Ética precisou se adaptar e tratar melhor essa questão dos conflitos de interesse, até para poder fazer um paralelismo aí com a lei. Então, ela tem um detalhamento maior da questão do conflito de interesse, tem uma especificação clara aí dessa competência da Comissão de Ética para tratar das infrações éticas, e tem um ponto também que é interessante, que ela prevê uma regulamentação, que esse ponto aí nós vamos precisar discutir, entidades de classe, tudo, mas o Código prevê uma consequência para esses atos antiéticos. Havia, inicialmente, na proposta original, da qual nós não participamos, né, a previsão de uma censura. Seria em resposta à infração antiética. Mas isso não foi acatado, de forma que hoje o Código prevê algum tipo que, em algumas situações, seja possível haver algum tipo de consequência administrativa aí para o servidor que comete infração antiética. E também tem uma coisa mais moderninha, que é a questão do uso das redes sociais e mídias alternativas. Isso aí é uma dor de cabeça que todo mundo está enfrentando hoje. O mundo inteiro está enfrentando como é que nós vamos tratar a postura do servidor, da pessoa física, frente às redes sociais. Para vocês não acharem que o Código de Ética é um código penal, um código apenas de infrações, o Código prevê direitos. Nós temos uma série de direitos que o TCU tem que... é uma espécie de um contrato. O TCU fala assim, eu devo garantir a vocês algumas coisas. E nós também, no nosso relacionamento interpessoal, também devemos propiciar esses direitos, que é o do ambiente adequado, que, inclusive, o Código até fala no garantir um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Eu achei isso muito interessante. Uma equidade perante os sistemas de avaliação, oportunidades de capacitação e treinamento, a interlocução livre com colegas e superiores, quer dizer, a troca de ideias na nossa instituição, ela deve ser estimulada e deve ser respeitada. Então, opiniões diferentes, elas devem, sim, ser discutidas e respeitadas. A minha opinião pode não ser a opinião vencedora, mas eu tenho o direito de expressar isso e de alguma maneira, de nós discutirmos esses pontos de vista diferentes. E nós temos direito ao sigilo das nossas informações. Então, quer dizer, nossas informações que estão
nos sistemas do tribunal, questões médicas, questões disciplinares, questões de infrações, nós temos, sim, direito a esse sigilo. Em relação aos deveres, os deveres, tanto deveres como vedações, nós temos uma lista enorme desses deveres e vedações. Eu não vou tratar cada um deles aqui, eu acho interessante. Inclusive, o Código prevê que nós não podemos dizer que não temos conhecimento dele. E, inclusive, todos que estão aqui, se passarem lá pela comissão, já guardei o nome de todos. Então, ninguém vai poder dizer, mas eu não sabia o Código de Ética. Então, ele está lá disponível na página do TCU. Peço que vocês leiam. Mas, basicamente, a questão dos deveres e das vedações, nós vamos extrair lá dos direitos e princípios fundamentais. Ora, quando houver situações em que algum princípio ou direito do Código princípio ou direito ético ali está sendo violado, isso vai gerar, provavelmente, uma vedação ou um dever. Quer dizer, então, por exemplo, o primeiro aqui, proceder com honestidade, probidade, tempestividade, e um que eu achei interessante, um ponto que é interessante. Quando houver mais de uma opção legal, que se escolha aquela que se coadune melhor com a ética e com o interesse público. Porque nós que lidamos com o direito, com os processos no dia a dia, muitas vezes nós temos situações em que a lei permite mais de uma possibilidade, mais de uma interpretação. Então, o Código de Ética está dando para nós um norte, no sentido de que, no caso em que nós tenhamos mais de uma possibilidade, que nós optemos por aquela que seja a mais ética e que atenda melhor ao interesse público. Nós temos a questão o dever de representar imediatamente a chefia competente, no caso em que nós tenhamos conhecimento de alguma infração ética, evitar essas posições de intransigência, quer dizer, todas elas você vê que elas se relacionam com aquela questão dos valores, com os direitos, neutralidade e sigilo. Ora, numa atividade de fiscalização, de controle, sigilo e neutralidade e imparcialidade é fundamental. A partir do momento em que se perdem essas duas coisas, o nosso trabalho começa a ficar questionável. E aí tem outras coisas menores, questão de vestimentas adequadas. Por quê? Porque a imagem do TCU e da categoria, eu falo categoria todo mundo, tá? Não é só controle externo, não. Quer dizer, da categoria do TCU, ela é muito importante. E aí nós devemos, no nosso dia a dia, tentar zelar por isso. Nas vedações, é o que eu falei. Então, quer dizer, são comportamentos que, de alguma maneira, violem aqueles direitos e princípios fundamentais. Então, a questão de discriminação, ela é repelida pelo Código. Assédio sexual, moral, não precisava nem estar lá. Atribuir erro próprio a outra pessoa, ou então eu dizer que um trabalho de outra pessoa é meu, eu estou aí violando o dever de lealdade. Percepção de vantagens indevidas, informações, não guardar o sigilo. Quer dizer, é uma série de violações que tem a ver com os princípios. E aí tem questão do uso do álcool aqui, que está lá no Código de Ética. Esse aqui, inclusive, foi muito interessante, que a comissão soltou uma pesquisa no ano passado, acho que foi esse ano, para ouvir a casa a respeito de alguns pontos. E esse ponto do uso da bebida foi muito engraçado, porque assim, entre os homens e as mulheres, os percentuais foram totalmente diferentes. Foram completamente diferentes. Os homens, não é bem assim. Mas o que a gente busca, o que se deve pensar em relação a isso? É a questão da imagem. Quer dizer, se eu estou num evento, e a questão do uso do álcool, dentro da minha casa, não tem problema nenhum. Quer dizer, a questão é o seguinte, sempre que eu vou envolver a imagem do TCU
E a minha imagem como profissional é um caso a se pensar, se eu vou tomar mais uma cerveja ou não. Eu não estou querendo aqui regular a cervejinha de ninguém. Vou falar rapidamente, até que meu tempo já até acabou. Mas eu vou falar rapidamente aqui da questão das redes sociais. Essa questão das redes sociais, a gente ainda é um dos pontos para a regulamentação, mas o tribunal teve, o Código de Ética, na sua aprovação, teve a preocupação de tratar de redes sociais, porque é uma questão muito, muito sensível e que produz muito prejuízo à imagem, seja a imagem pessoal, seja a imagem institucional. Mas, em linhas gerais, o que o TCU traz na questão do Código de Ética, eu acho, inclusive, que essa regulamentação da parte de uso de redes sociais não é uma questão apenas do quadradinho da Comissão de Ética. Nós vamos ter que chamar o pessoal da informática, STI, CETIC, porque é uma questão muito grande e que abrange muitos aspectos da vida da pessoa física. Mas, basicamente, o Código de Ética traz aí que é o seguinte, nas nossas manifestações, que nós usemos parcimônia, o decoro, a gente evite aquela coisa de você xingar a outra pessoa de uma maneira extremamente violenta, que você não confunda a imagem, a opinião. Você deve tentar deixar muito claro que a tua opinião é pessoal. Isso não é a opinião do TCU. Então, ao fazer alguma manifestação, eu tenho que ter o cuidado de deixar isso muito claro. Olha, gente, eu estou aqui falando como pessoa física, tá? Não é o TCU que pensa dessa maneira. Então, e não adianta, por exemplo, o uso de pseudônimo, né? Mesmo a pessoa que usa pseudônimo, ela está sujeita às mesmas regras do código. Por exemplo, você não vai usar lá no seu perfil do Twitter, por exemplo, o seu nome TCU, servidor TCU, tá? Não vai fazer isso. Então, sempre nas redes sociais, evitar que a imagem do TCU se confunda com a tua opinião pessoal. Vou correr aqui. Relação com os fiscalizados. Aí, artigo 9º do Código traz a relação com os fiscalizados. Quer dizer, eu tentar manter sempre uma postura de respeito, mas uma postura de firmeza, sem intransigência, sem postura inquisitorial, dizer, nem de mais e nem de menos. Né? Nem chegar para o fiscalizado já com aquela postura, não, eu sei que você pisou na bola aí. Ou então uma postura de subordinação. Então, o artigo 9º traz alguns parâmetros de como nos comportarmos quando estamos em trabalho de fiscalização. Eu já estou me encaminhando aqui. Em relação à questão dos conflitos de interesse, pessoal, então, o conflito de interesse, a norma lá no artigo 10, faz uma definição do que seja o conflito de interesse. Então, é qualquer situação em que eu tenho o meu interesse pessoal e ele entra em choque com o interesse do TCU de forma a comprometer o interesse coletivo ou influenciar o desempenho da função pública. Então, quer dizer, sempre que eu tiver uma situação em que eu tenho o meu interesse pessoal e que, de alguma maneira, eu posso vir a prejudicar, seja a imagem, ou então seja a imparcialidade na minha atividade, aí se instaura um conflito de interesse. E a norma diz que temos 3 tipos de conflito de interesse. O real é aquele que já aconteceu, tá? Já houve. Nós temos o potencial, que é aquele que você está numa situação de possível conflito. Por exemplo, você, é parente segundo grau de um dono de uma empresa que tem um processo no TCU. Ou então, para não ficar apenas no controle externo, vamos pegar o pessoal da área da administração. Né? Quer dizer, então, você está com uma licitação, com um contrato, e eu, servidor do TCU, sou parente
daquela empresa que vai ser contratada. Então, eu estou com... Só que eu ainda não mexi no processo. Ou seja, conflito de interesse potencial. Até agora nada aconteceu, mas pode vir a acontecer. E, por último, nós temos o aparente, que é aquela situação que, mesmo que não seja um conflito real ou potencial, mas pode parecer que seja. Então, na dúvida, é melhor você se declarar impedido. E aí, essa é uma figura que tem na resolução. O servidor ele pode se declarar impedido quando ele estiver numa situação de conflito de interesse. Por exemplo, esse caso aí, vamos para a gente sair um pouco do controle externo, né? Vamos lá para a CGDAN. Então, eu vou gerir aqui um contrato em que, poxa, o dono da empresa aqui é a minha esposa, ou é um parente de segundo grau, ou é um inimigo. Aí você pode dizer assim, olha, chefe, esse caso aí me arruma outro processo, mas esse aí não vai dar. Então, no caso, por exemplo, do controle externo, nós temos a figura do impedimento, em que o próprio servidor, lá na origem, por exemplo, ele é designado para uma auditoria. Ele pode dizer, olha, eu tenho um problema aqui com essa auditoria, para mim não vai dar para fazer essa, me passa outra. Ou então, esse impedimento, suspeição, ele pode ser arguído pelo Ministério Público, pelo MPTCU, ou pelas partes do processo. Então, é uma figura aí interessante. Além do mais, a Resolução 330, ela traz situações que já configuram conflitos de interesse claramente e situações que podem configurar conflito de interesse a depender do caso concreto. Então, por exemplo, situações em que eu, por exemplo, desenvolvo atividades em que eu estou prejudicando o meu resultado no TCU, é conflito de interesse, claro, já é, não é possibilidade. Então, por exemplo, quando eu desenvolvo, por exemplo, atividades que prejudicam o meu desempenho no TCU, eu já tenho um caso claro de conflito de interesse. Nós temos, por exemplo, atuação, aí é o caso, por exemplo, atuação em processos em que eu estou envolvendo parentes ou pessoal linha reta, colateral até terceiro grau, ou pessoas com quem eu já mantive vínculo afetivo, de simpatia ou de inimizade, de amizade ou inimizade. Então, há situações em que essa situação já está muito clara. E outras são situações potenciais. Por exemplo, a questão de... Essa é uma que a gente recebe muito na comissão de ética. Questão de ministração de cursos, por exemplo. Essa tem bastante questionamento. São situações que podem vir a configurar conflitos de interesse, tá? E a gente já quer deixar muito claro que não é o objetivo do Código de Ética atrapalhar a função pedagógica do TCU. Longe disso, a gente não quer isso. Tanto que estamos até pensando na regulamentação do Código, já colocarmos as situações que são as mais corriqueiras, mais comuns, dizendo que essas situações não configuram, em tese, conflitos de interesse. Então, por exemplo, convite para fazer palestra em escola de governo, órgão da administração federal em que eu estou recebendo, por exemplo, lá, a gratificação em cargo concurso, quer dizer, situações que são muito... Ou então, atividades que muitos servidores aqui fazem, quer dizer, ir fazer uma palestra, por exemplo, mesmo sem remuneração, isso é muito comum, e porque o conflito de interesse ele não surge apenas quando eu recebo a retribuição financeira, tá? Pode acontecer, inclusive, mesmo sem a retribuição financeira. Mas nós já estamos, por exemplo, nesse caso dos treinamentos, nós já estamos querendo deixar até claras quais, assim, elencar as hipóteses mais comuns, justamente para o servidor não ficar com dúvida, poxa, será que eu aceitar, por exemplo, um convite para ministrar um curso em determinado órgão em que eu conheça muito a matéria, será que isso pode me trazer algum tipo de prejuízo ético? Não, a gente já quer deixar algumas situações
bem claras, já até para tranquilizar o corpo funcional e deixar apenas para análise de possível conflito ético situações muito específicas. São situações que, às vezes, acontecem, sei lá, às vezes uma remuneração muito acima do valor de mercado, ou então um caso em que o servidor é chamado para fazer 30 cursos ali durante o ano. Então, quer dizer, são situações que elas, às vezes, demandam um estudo maior. Mas as situações corriqueiras, não é o objetivo do código prejudicar isso, até porque sabemos que a função pedagógica do tribunal é muito importante. É muito importante que nós disseminemos nosso conhecimento. Estou correndo aqui, viu, Eduardo? Isso aqui são todos os pontos. Depois, na apresentação, vocês podem ver com calma todos os pontos. Não vou tratar todos, fiquem tranquilos, tá? Todos os pontos que demandam regulamentação no código, né? Talvez um dos pontos mais importantes aí é justamente a questão da possível consequência ética. Por quê? Porque o código traz uma previsão de que, a fim de estimular o comportamento ético dos seus servidores, em algumas situações é possível, isso pelo código, é possível que o servidor tenha alguma consequência funcional. Como? Questão da avaliação de desempenho, questão de cessão para outros órgãos. Mas são questões que, algumas até para nós, ainda são porque trata aí de situações de discricionariedade da administração. Então, por exemplo, a questão de cessão, nomeação para um cargo, para uma função comissionada aqui dentro do tribunal. Então, nós queremos ouvir vocês justamente porque tem alguns pontos que nos causam dúvidas, até para nós. Então, nós vamos, provavelmente, aí fazer uma primeira versão e vamos encaminhar para as entidades depois, para que todos nós possamos costurar um código de ética em comum. Então, pessoal, basicamente é isso. O recado que a gente deixa aqui é que o código de ética é nosso. Então, nós devemos estar a par do que está acontecendo, dessas discussões. A gente está num momento aí de regulamentação. Então, a gente pede aos servidores, a vocês, que leiam o código, façam sugestões, entrem na nossa página lá da gestão de ética e coloquem os seus questionamentos, porque agora é um momento mesmo de nós construirmos um conjunto de valores, um código que seja nosso, né? Então, assim, nada mais adequado do que um congresso desse como o da Auditar. Por isso que eu, em nome da Comissão de Ética, que não é mais caixa preta, agora vocês já conhecem, agradeço imensamente o convite, viu, Eduardo? Para a gente poder falar um pouquinho disso. Muito obrigado.